Amém? O que eu queria compartilhar com vocês hoje não vai ser uma pregação expositiva, como a gente está acostumado, né? Deixa eu passar um aqui. O Alexandre já tinha falado. Não vai ser uma pregação expositiva, como a gente está acostumado, né? Mas é um tema que para a gente é um tema muito caro, um tema muito importante, né? Quando a gente fala de adoração, quando a gente fala de louvor a Deus, né? É muito mais do que um tempo de reunião, é muito mais do que um tempo de música que a gente gosta, o estilo de música que a gente gosta, ou um tempo que é gostoso, que a gente canta, né? Porque a gente está junto, tem gente que toca, por causa da atmosfera, é muito mais que isso. E eu queria que a gente visse junto, meditasse um pouco essa noite sobre esses valores, o que é de fato, quando a gente fala de adoração, o que é isso para nós? Essa palavra adoração, o que significa para você? Porque pode significar um monte de coisa, né? Na Reforma Protestante, e vem até lá na Confissão de Westminster, que o Lutero falou a coisa mais importante para o homem, para a vida humana, né? Que é se alegrar em Deus e glorificar a Ele para sempre, né? Se alegrar em Deus, nós temos motivo de se alegrar por causa das boas novas do Evangelho que nos resgatou, que nos redimiu. E glorificar Ele para sempre. Como que a gente glorifica? Que a Bíblia fala as boas obras, ou sendo feito a imagem de Cristo, que é o propósito de Deus. Na medida que a gente é transformado pela ação do Espírito Santo, a graça de Deus, as duas coisas da graça, a perdão dos nossos pecados, né? Por isso a gente se alegra num Deus que é tão bom, que me ama e ama você. A melhor notícia que nós podemos ter é que Deus, Ele é bom, mas Ele nos ama também, né? Porque Deus podia ser todo poderoso, né? Aliás, Deus pode fazer todas as coisas, mas a melhor notícia que a gente tem é que aquele que é Deus todo poderoso nos ama. Então a gente pode confiar nele, né? E Ele nos ama particularmente, a gente sabe disso por causa, a Bíblia fala, por causa da forma com que Ele entregou o seu Filho para que a gente pudesse saber disso. Olha para a pessoa que está do teu lado, direito. Bom, dá um jeito aí. E fala assim, você é ordinário. Agora vai lá para o lado do esquerdo, se tiver. E fala assim, você é mais ordinário ainda. Credo. Está todo mundo no mesmo barco aí? Né? E eu sou mais ordinário ainda. Sabe, nós estamos no mesmo barco dos discípulos. Já parou para pensar quem eram os discípulos? Quem Jesus chamou? Né? Pescador, né? Cada um deles, né? Começar com Pedro, o pisão. Cada um deles. E quando Jesus chamou cada um deles, eles tinham um propósito, na verdade, para cada um deles, né? E o que fala sobre adoração, quando a gente está falando sobre os nossos valores, né? Ela é muito mais do que as canções que a gente canta, mas mesmo assim, nas mensagens que a gente canta, ela está ligada, na verdade, com a mensagem central de Jesus, que é a presença do reino de Deus entre nós, né? Na verdade, é uma jornada do discípulo aqui na terra. Muita gente pensa que o maior propósito que Deus tem para você é que quando você aceita Jesus, tem o perdão dele, você um dia vai com ele morar no céu. Mas para pensar. Se foi isso de fato que Jesus colocou como o maior propósito dele para os discípulos, não é? Quando eu era pequeno, tinha uma música, a gente falava isso antigamente, eu venho de... Estou falando pequeno do século passado, tá bom? Então a gente tinha um negócio que chamava corinho. Quem sabe o que é corinho? Né? Então falava, vou no trem das boas novas. Já cantaram essa música aí? Alguém conhece? Que conduz à salvação, né? Já tem o passe para entrar nesse trem. Então a ideia do cristão, muitas vezes, era essa, ó. Tem um trem que vai partir lá para o céu e Jesus deu para a gente um ticket para a gente poder entrar no trem, né? Na verdade, esse trem ainda não partiu, porque só vai partir ou quando Jesus voltar, ou quando você morrer. Como não aconteceu, por enquanto, nada disso, você fica aí, né? Fica esperto, porque uma hora o trem vai sair, certo? Geralmente não avisa, então você tem que mais ou menos se preparar, mas enquanto isso, vai vivendo a tua vida por aí, né? Compartilha, porque tem muito lugar no trem, mas
dava a impressão, muitas vezes, naquilo que a gente ouvia, estou falando isso, porque eu estou falando que era o que a gente ouvia por aí, né? Não que a Bíblia ensina exatamente, mas como a gente, muitas vezes, quando a gente coloca valores, no fundo, como é que a gente encara as coisas, né? Pode ter, quando eu falo de valor, o que é valor? Pode ter, eu conheço uma história, por exemplo, né, de uma pessoa que não teve condição de entrar na universidade, né? E, no momento, por várias questões, ele teve que sair e depois voltar, né? Mas, nessa altura do campeonato, ele queria aprender tudo, porque ele já tinha trabalhado e ele sabia que aquilo era importante. Só que os colegas dele, que eram mais novos, estavam lá, simplesmente não entendendo para que aquilo era importante, né? Não sei se você já ficou em alguma aula na sua vida, você ficava olhando para a lousa e falava, para que eu vou aplicar isso na minha vida? Isso não aconteceu com ninguém de vocês, né? Alguém se identificou com isso em algum momento? Para que entender isso? Mas valores é quando a gente sabe de alguma coisa que tem valor para a gente, né? Que a gente sabe que é importante. Então, para a gente é importante, quando a gente fala na adoração, vamos adorar a Deus, né? Essa frase, vamos adorar a Deus. O que significa isso? O que significa isso na jornada do cristão? Então, quando a gente fala do reino de Deus, o que Deus tem para nós, né, tem para cada um dos seus filhos, dos seus discípulos. Ele não falou, vocês vão ficar esperando por aí. Vamos aqui, Marcos 1, 14, 15, diz o seguinte, logo no comecinho, né, do ministério de Jesus, João foi preso, Jesus foi para Galiléia, proclamando o quê? As boas novas de Deus. Ele dizia, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, está bem perto de você. E essa proximidade, de fato, é a mesma ideia que tem para o judeu, quando ele fala que Deus é santo. Muitas vezes a gente fica pensando, Deus está lá nos céus, nas alturas, mas não existe essa noção na Bíblia, nem no Velho Testamento, nem no Novo. Está perto, o reino de Deus está perto. O Senhor está perto de você. O reino de Deus está perto. Arrependam-se e creiam nas boas novas. As boas novas que estão em Isaías 52. O teu Deus reina. Essa é a boa notícia. Mas também está no centro daquilo que Jesus enviou os seus discípulos para fazer, né? Então, está lá em Mateus 28, depois no começo de Atos 1. Jesus fala o seguinte, a gente colocou aquela foto, né? Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, Rei dos reis e Senhor dos senhores. É o que a Bíblia diz, que lhe foi dado um nome que está acima sobre todo o nome. Então Jesus diz, portanto, vão e façam discípulos. O que é um discípulo? Mesmo? Lembra? A palavra discípulo, o que é? Uma outra palavra aqui para a gente entender mais. O que é um discípulo? É um aluno. Ou que a gente falou lá, aprendiz. Aprendiz para toda a vida, né? Então vocês vão ser meus aprendizes. Jesus falou, vinde aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. É aprender. Tudo que Jesus fez com os discípulos dele foi ensinar. E ensinar se relacionando, né? Não era um seminário teológico. Não foi uma coisa teórica. Venham e aprendam. Então vocês vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os, que a gente fez aqui. Mas o que é batismo? Né? Imergir. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou, traduzindo, imergindo-os na realidade da Trindade, né? Do amor perfeito entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a comunidade do amor perfeita, né? E nessa comunidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí está o reino de Deus, o trono no reino de Deus. Então, imergindo-nos no reino de Deus, né? Ensinando-os a obedecer tudo o que vos ordenei. Aonde Jesus ordenou, né? Em João 17 fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a realidade. Tudo começa pela realidade de Deus. E aí fala, então, estarei com vocês todos os tempos. Então, a presença do Rei conosco está garantida. Então, essa adoração, no contexto que nós temos aqui, é a adoração daquele discípulo, alguém que foi chamado, né, ainda nessa terra aqui, para adorar a Deus, para estar na presença de Deus. Se a gente vai para ir em qualquer lugar,
Imagina, Paulo e Silas estavam orando a Deus, cantando um cântico aonde? Quando eles estavam numa prisão. Então não tem lugar certo ou errado para adorar a Deus, né? Jesus falou, ensinou, adorando em espírito e em verdade, né? Que mais a gente ouve da adoração? Jesus falou, adorarás só o Senhor, adorarás, só a Ele prestarás culto, né? Adorarás o Senhor com todo o teu coração, toda a tua mente. Eu acho que eu vou precisar de liberar um microfone aqui, que acabou a bateria. Esse branco aqui. Som. Então, adorar ao Senhor com todo o teu coração, com todo o tua mente, com tudo que você é, né? Então, esse é o conceito que nós temos aqui da adoração. Adoração tem a ver com a vida do discípulo, né? E Jesus falou isso, deixou claro lá em Atos 1, e quando ele vai falando, ele estava explicando. Por 40 dias ele ficou com aqueles discípulos explicando a respeito do reino de Deus. Depois falou, vocês vão ficar unidos em unidade esperando a promessa do Pai. E quando a promessa do Pai vier sobre vocês, vocês vão ser minhas testemunhas. Então, a vida nossa, na verdade, é experimentar aqui na terra uma antecipação daquilo que vai acontecer no reinado de Cristo eterno. Amém? Já é essa é a boa nova que nós temos. E a adoração faz parte dessa história, né? Que a gente pode experimentar Deus, a presença de Deus, não lá no céu, não só lá, mas a partir daqui, né? Tem até uma frase que eu achei muito interessante de um pastor que fala assim, olha, se tem gente que não gosta muito de adoração, não gosta muito de música e louvor, né? Não gosta muito de estar na presença de Deus, imagine lá no céu. Se você quer estar lá no céu, aqui na terra, para falar a verdade, muitas vezes a presença de Deus não é evidente, não está tão evidente assim, mas quando a gente chegar no reino do Messias, não tem como, que fala que não vai ter sol, porque a glória do Senhor vai iluminar todas as coisas. Então a evidência de Deus vai ser tão forte que não tem nem como, não tem como você louvar e adorar. Então, como discípulos, a adoração faz parte disso. E eu queria ver algumas coisas para a gente que faz parte, que a gente tem como valores, quando a gente está cantando aqui na frente, né? O que a gente busca, o que a gente está falando, na verdade. O primeiro deles é adoração e intimidade. O que é intimidade? Tem a ver com relacionamento. Então, a primeira coisa da adoração é quando a gente chega na presença de Deus, né? E a gente vai expressar o que está no nosso coração para Ele. Adoração é desenvolver essa intimidade com Deus, se aproximar. E, na verdade, quando a gente se aproxima de Deus, Deus também está nos atraindo para Ele. Amém? Enquanto nos aproximamos em adoração, a gente percebe a presença de Deus. A presença de Deus já está aqui. A gente não é como, vamos dizer assim, manipuladores de Deus. Isso daí é bruxaria, né? Ninguém manipula Deus, ninguém brinca com Deus. A gente se aproxima diante de Deus, a Bíblia fala, se aproximar diante dele com convicção. Em quem? Na nossa fé, no mérito do Cordeiro. Nós nos aproximamos com ousadia por aquilo que Jesus fez e nos deu condição de se aproximar diante de Deus, né? Ele rasgou o véu, então nós podemos nos aproximar de Deus. Ele nos quebrou a inimizade que havia entre nós e Deus. Amém? Então essa intimidade de a gente poder chegar. Interessante que quando a gente fala sobre reino, muitas vezes a gente tem uma ideia complicada, né? Porque reino, governo. Governo é uma coisa ruim. A gente imagina que governo é uma série de regras, uma série de leis, né? Mas quando Jesus falou de reino, Ele falou para eles orarem. E quando Ele falou para eles orarem, a primeira frase que Jesus falou é Abba, Pai, Papai, Paizinho. Então, adoração, quando a gente fala de Deus que é Rei, glória, Jesus falou, se aproxime do teu Pai. Amém? Isso é intimidade. Deus não aparece no meio da nossa adoração. Ele já está presente todo o tempo. Mas quando nossos corações se voltam para Ele, somos atraídos para a realidade da sua presença e do seu amor. Na adoração, cultivamos nosso relacionamento com Ele. Intimidade não é um estilo ou música, ou um jeito de falar, né?
De repente você pode falar, eu já vi gente que fala paizinho, papai, tudo bem, mas intimidade não é só isso. Não é intimidade um jeito, um estilo. Intimidade na adoração é quando tudo que a gente faz, né, está ligado com uma postura do coração. O propósito central da adoração é expressar o nosso coração para Deus e expressar para Deus aquilo que só os homens podem fazer. Porque os anjos, eles têm, a Bíblia fala lá em Isaías, né, quando Isaías teve uma visão da glória de Deus e os anjos estavam do lado, né, do trono dizendo santo, santo, santo. Mas é interessante que a adoração tem a ver com essa intimidade de alguém, né, como está escrito em Apocalipse, que aqueles anciãos disseram, digno de, Apocalipse 5, digno é de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reis e sacerdotes, né? Digno é o Cordeiro de tomar o livro e abrir os selos. Então, é uma visão que só nós humanos, que fomos salvos, que conhecemos a salvação do Senhor, salvação e glória, pertence ao nosso Deus. Nós podemos nos aproximar diante de Deus para expressar a nossa gratidão. E isso é uma coisa que só a graça, só o Senhor, né, pôde nos ensinar como discípulos. Amém? Então, intimidade com Deus tem a ver com essa forma. A segunda questão, acessibilidade. Acessibilidade, na verdade, fala do coração de Deus, né? Vinde e cantemos ao Senhor, vamos em Sião, né, louvar ao nosso Deus. Mas acessibilidade fala o seguinte, como comunidade de adoradores. Se a gente tem noção do reino de Deus, e aí vocês vão entender por que eu coloquei o reino de Deus dentro do contexto teológico, vamos dizer assim, ou essa mega narrativa da Bíblia para a gente entender adoração. Muitos discípulos, inclusive, e principalmente os fariseus, não conseguiam entender a adoração. Para pensar o que aconteceu com Jesus e as pessoas que estavam ao redor de Jesus. Não entenderam como uma mulher, com a vida que ela teve, chegou, pegou um vaso de perfume, quebrou, né, lançou aos pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E Jesus falou que o que aquela mulher fez seria lembrado, né, de geração em geração. Não seria esquecido o que ela fez. Aquele tipo de adoração, né? Porque ou aquela mulher samaritana que estava sozinha, que lembra que tinha 5 maridos e o 6º não era marido, mas se encontrou com Jesus e estava perguntando sobre a adoração, e Jesus falou sobre a adoração que agradava o Pai. Então, a acessibilidade, como comunidade de adoradores, nós entendemos o convite de Jesus para todas as pessoas. Porque a adoração, presença de Deus, tem a ver com uma mesa do rei. Lembra o que Jesus falou? Que foram muitas pessoas convidadas. Eu não posso, porque eu tenho que enterrar meu pai. Eu não posso, porque eu comprei um campo, tenho que ver. Lembra disso? Ninguém podia. Então, aquele pai mandou, então, para o convite da festa do casamento, vai lá e chama mendigos, pessoas desajustadas. Lembra que eu falei lá no começo, né? Para falar para a pessoa do teu lado, e alguém deve ter falado para você que você é um ordinário. Adoração é para todo mundo. Adoração é para você, é convite para todo mundo para se assentar na mesa do rei. A mesa do rei é lugar para todos, cansados, quebrados de coração. Jesus, quando falou que o reino de Deus tinha chegado, ele entrou numa sinagoga e, como costume, eles iam lendo os profetas, e chegou em Isaías 61 e falou: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e para pregoar o ano aceitável do Senhor. Estava falando sobre o ano do jubileu, a restauração do reino. É isso que Jesus estava falando. Então é para todo mundo. Nós queremos ser intencionais em trazer as pessoas junto conosco nessa jornada de adoração. Então a gente não quer ficar falando palavras muito difíceis, né? A gente até pode, e não vamos julgar ninguém que faz isso, mas quando a gente fala de adoração, e aí vocês vão ver um pouco das letras que a gente tenta cantar mais simples para as pessoas entenderem, né?
Eu lembro quando tem hinos maravilhosos, que infelizmente quando eles fizeram a tradução, quando você vê no inglês, hinos antigos são lindos. No Brasil o pessoal tentou fazer lá no passado, sei lá, no começo do século XX, uns floreados tão bonitos que a gente não entende o português que às vezes a gente está cantando, né? Ou então a gente usa uma Maria, né? Tinha um cântico que me ensinaram lá, ele vem saltando pelos montes, seus cabelos são... Não vou julgar quem fez isso, mas a gente procura não cantar muito, porque de repente fica difícil de alguém poder entender, né? E a gente tem que cantar com o coração, mas também diz ali em Romanos, entender o nosso culto racional que eu estou apresentando a Deus. E nesse momento que a gente se junta aqui, a gente quer que seja aberto para todo mundo, mesmo uma pessoa que ainda não entregou a sua vida a Jesus, ele possa vir ser impactado com a nossa adoração. É isso que Deus queria que acontecesse, inclusive com Israel. Na verdade, o que a gente quer é que haja pontes, né? Através da música e pontes, sei, como lembra que nós somos nação, reis e sacerdotes, que a gente possa ser sacerdote, que a gente possa, sabe, compartilhar naquilo que eu canto e agradeço, porque Deus, o que Deus fez na minha vida, eu posso abençoar uma pessoa que ainda não conhece Jesus. A terceira coisa que para a gente é importante é a integridade. Na verdade, está escrito lá no Velho Testamento, né, que Deus falou: vocês me honram, esse povo me honram com os lábios, mas... E aí? Lembra? Não? Não conhece? Quando Deus deu uma baita de uma bronca no povo, vocês estão fazendo cerimônias, né? Vocês estão com os lábios muito bonito, mas vocês não estão vendo o direito da viúva, né? Vocês não estão fazendo justiça. Vocês não estão me honrando. Dá para entender isso? Isso é uma coisa. Ou como quando chegou aquele publicano, falou, Deus, né, o fariseu chegou e falou: Senhor, te dou graça porque eu não sou como esse cara, eu não sou ordinário como esse cara. Eu dou o meu dízimo, eu oro não sei quantas vezes. E o publicano chegou lá e falou: Senhor, tem misericórdia de mim. Então a integridade é que aquilo que a gente canta tem que estar integrado com a vida que a gente vive. Não é que a gente vai viver uma vida ordinária, porque somos ordinários, mas nós temos um Deus extraordinário. Nós somos pessoas comuns, mas nosso Deus é supernatural. Nosso Deus é maravilhoso. E Ele quer mudar nossas vidas. Então, valorizamos a forma e apresentamos nossa adoração, né? O maior valor é a formação espiritual, aquilo que Deus está fazendo em nós. Por quê? Porque a gente crê que a gente chega diante de Deus. Lembra aquela música? Vem, essa é a hora da adoração, assim como estás para adorar. Você vem na presença de Deus como você está, se apresenta, mas você também crê que pela graça do Senhor é no momento da adoração que Ele nos transforma. Amém? Deus quer que a gente esteja na mão dEle como o barro na mão do oleiro. Amém? Ele quer que a presença dEle, no tempo que a gente está aqui, que a gente canta, que nem o Alexandre falou, ou a gente canta aquilo que nós já estamos vivendo, ou somos constrangidos a viver aquilo que nós estamos cantando. Enquanto nós estamos cantando a Deus, enquanto a gente abre o nosso coração para Deus, Deus vai transformando a nossa realidade também. Amém? Esse é o propósito. O propósito de Deus para nós é que a gente seja transformado na presença do Senhor Jesus. E está escrito lá em Coríntios, que fala que como o rosto descoberto, quando ele estava falando, inclusive, parecido com aquele véu, parecido com Moisés. Ele desceu do monte, sua face estava brilhando, chegou uma hora que a face dele parou de brilhar, lembra? Mas ele continuou deixando o véu. Muitas vezes a gente também quer fazer assim, né? Levanta a mão, aquela coisa toda, e lá dentro você sabe que você está quebrado. Integridade. E fé para saber que aquilo que Jesus vai fazer, Ele prometeu e vai fazer. Então a nossa adoração não gira em torno de nós mesmos. Não é o que eu sinto, não é o que eu estou querendo, mas gira a respeito da pessoa de Jesus. Jesus é o centro de todas as coisas. Ele tem que ter uma posição central em nossas vidas. Amém? Então é isso que nós queremos. Nosso chamado é reunir as pessoas ao redor da pessoa de Jesus, na mesa do Cordeiro. O Espírito Santo é quem vai ministrar nos nossos corações. Tá? A gente aqui, a banda, né, que falaram que a banda da Vineyard, ela está aqui só para servir. É um bando que
está aqui para servir, literalmente. Amém? Vocês podem dizer amém? A quarta coisa para a gente é a expectativa do reino. O que nós estamos falando sobre a expectativa do reino? Ora, se a gente crê que Deus está aqui, se a gente crê que Ele quer nos presentear, né? Abençoar nossas vidas, né? Então a gente tem que ter uma expectativa boa. Fala em Hebreus 11:6, que diz o seguinte: quando nos aproximamos de Deus, nós devemos ter uma expectativa de que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Então você chega com expectativa. O que Deus vai fazer? Não porque eu quero ver um sinal, eu quero ver um milagre, quero ver alguma coisa supernatural, não é isso. Mas o que a gente valoriza é a presença de Deus, né? E na presença de Deus nós somos transformados. Na presença de Deus a gente é renovado. É como Maria e Marta, lembra? Jesus estava na casa das duas, mas uma não valorizou a presença de Deus. Estava lá brava com Jesus. Escuta, o senhor não vai dar bronca na minha irmã, não? Eu estou aqui fazendo um monte de coisa, Maria está sentada aos teus pés, aí manda ela vir me ajudar. Jesus falou: Marta, Marta, você está ansiosa com muitas coisas, mas Maria escolheu uma só necessária, Jesus falou. E Maria escolheu essa coisa que é o mais importante. Então a presença de Deus para a gente é importante, né? A gente precisa de Deus, gente. Quando a gente fala reino de Deus, a gente proclama o reino de Deus. A gente tem uma expectativa, né? Que Deus o braço do Senhor, como está escrito em Hebreus, vai se manifestar, né? Foi assim com os discípulos. O evangelho era pregado, né? Jesus falou: quem crê farão essas coisas do reino, né? Aquilo que nós somos chamados para fazer, ou qualquer coisa, quando você ora para um doente, ou quando você ora para Deus transformar uma pessoa, quando você encontra um cara que é drogado, sei lá, ou alguém que está preso pelo poder de Satanás, você não pode fazer nada, literalmente nada. Então nós pregamos a palavra da fé, né? Pela fé, porque cremos, nós proclamamos, mas nós também temos que ter esperança, expectativa que Deus vai se manifestar. Ele que vai fazer as coisas, amém? Ele que vai tocar as pessoas, vai transformar. Devemos cultivar em nós essa expectativa que Deus vai falar, vai se mover, vai curar doentes, pessoas feridas, libertar cativos, manifestar o seu reino entre nós. Por último, tem a ver com paixão. Paixão não envolve necessariamente a maneira de falar, né? Não envolve, sei lá, o jeito de agir, pular, ser louco por Jesus, mas isso também faz parte, né? Eu ouvi falar que tinha um cara que escreveu que nem aquele negócio de comprar ouro, né? Eu sou louco por Jesus, né? No inglês é fool, né? Me faço de louco por Jesus. E atrás ele escreveu: quem está te fazendo de bobo? Eu sou bobo, né? Que nem aquele bobo da corte para Jesus. Mas ele merece eu ser um bobo para ele. Mas quem está te fazendo de bobo? Quando alguém tem uma paixão, investe tudo que tem. O reino de Deus, Jesus falou, o reino de Deus é semelhante a alguém que vai e encontra uma pedra preciosa. Vai, vende tudo para comprar aquela pedra. Não tem como adorar a Deus sem paixão, gente. Não tem como adorar a Deus se Deus não tiver no primeiro lugar no teu coração. Mas paixão não é o jeito de falar. É mente, alma e coração. É todo o teu ser, lá dentro. É tudo que nós temos. Toda a nossa força, dons, talentos e bens. Paixão é quando nossos corações queimam por Deus. Quando louvamos, não apenas afirmamos nosso amor por Deus, mas aprendemos a amar o que Deus ama. E aí paixão é o seguinte, a gente fala na Viner, né, que é paixão e compaixão, louvor, adoração e compaixão. Não tem como você ser autêntico nessa adoração simplesmente se a gente está voltado para nós mesmos, né? Eu me lembro que eu fui, como posso dizer, ordenado para Ministério do Louvor em 1987, faz tempo isso. E na época o pessoal falava que eram os levitas. Não sei se tinha gente que levitava, mas eles gostavam de usar esse nome, né? Por causa do Velho Testamento. Era bom, porque quando vinha no acampamento, eles deixavam vocês ficar no começo da fila. Os levitas podiam comer primeiro. Olha só como que era bom.
Terrível, né? Mas eu já vivi isso. Mas é complicado, porque Jesus, quando fala da adoração, e você vai ver no Velho Testamento esse texto que eu falei, do direito da viúva, do pobre, do necessitado. Isso é a verdadeira adoração. E aí a coisa começa a pegar. Então, paixão é quando a nossa adoração começa a encarnar em nós e a gente começa a poder viver o amor. Porque Jesus falou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Então não tem adoração com paixão se ficar só lá no meu sentimentalismo com Deus. Esse amor tem que espalhar. E eu queria terminar especificamente sobre intimidade. Não sei se você já tinha ouvido falar sobre intimidade, né? Adoração como essa oportunidade que você tem de chegar na presença de Deus e abrir teu coração para Ele. Talvez algumas perguntas possam ficar para você. Será que no meio de tanta gente, Jesus sabe quem eu sou? Ou você podia perguntar: será que Ele escuta a minha voz de fato? Né? Tem gente que é afinado, tem gente que é desafinado. Será que Jesus está gostando do jeito que eu estou cantando? Será que Ele está olhando? Porque a gente fala, adoração não é cantar daqui para vocês ouvirem, é todo mundo aqui cantar para Deus, né? Com o nosso coração, falar para Ele. Será que Ele está olhando o que vai no meu coração? Será que Ele se importa comigo no meio da multidão? Você já fez esse tipo de pergunta para você alguma vez? Ou já parou para pensar, talvez, hoje mesmo, no momento do louvor, às vezes você sente que dá a impressão que o seu louvor não passa do teto, né? Não sei se já aconteceu isso com você também. E eu queria te dizer algumas coisas que, para falar a verdade, Deus falou comigo, assim, algumas coisas que vieram na minha cabeça vieram em inglês, então eu vou tentar traduzir melhor no português, né? Teve tradução, viu? Línguas estranhas aqui, mas teve tradução. A primeira coisa que Deus me lembrou, né? Mas foi rápido assim, uma atrás da outra. Ele te vê. Imagina quando Jesus conversava com todas aquelas pessoas e o texto bíblico fala: Jesus olhando para ele, né? Jesus olhando para ele o amou. Inclusive essa frase foi tirada lá do jovem rico. Mesmo assim, né? Jesus estava para ele falar uma coisa que terrível: vai e vende tudo que você tem, vem e segue-me. Mas Jesus olhou para aquele jovem e o amou. Está escrito na palavra de Deus. Ele te vê. Nesse momento agora, ou no seu quarto, né? Ou à noite, às vezes, quando você acorda, e Ele te vê. Ele sabe quem você é. E quando Ele olha para você, Jesus olha para você de duas maneiras muito interessantes. A primeira é que Ele olha para você, Ele sabe quão ordinário você é. Lembra que a gente falou aqui sobre Jacó? Que ele sempre estava lá, era o enganador, né? Chegou para o pai dele e falou: eu sou Esaú. Até o dia que ele teve aquela briga, que não é uma luta. E quem que é você? Eu sou o Jacó, o enganador. Ele se chegou diante de Deus, quem ele era, sem máscaras. Não tem como, ele te vê como você é. Mas ele também te vê, né? Como um discípulo, como um filho, que é como ele olhasse para você, ele vê um vaso, um barro, tudo lá, ainda sem forma. Ele te olha dessa maneira, mas ele também te olha, aquele vaso lindo, né? Aquilo que ele quer usar você, que só ele sabe, que ele conhece você numa versão que você nem sonha, né? É que nem você, sei lá, um carro, não sei se vocês lembram, um Fusquinha, tinha o Herbie, né? Que foi transformado, virou tudo possante, antes estava tudo lá no ferro velho. Então ele olha você como talvez aquele carrinho, alguém já deve ter visto isso, né? Minha filha assistia, eu assistia junto com ela, vocês devem ter visto. Meu Fusca falasse, por favor, né? Então ele olha para você como aquele Fusca no ferro velho, um carro no ferro velho, e é o supremo mecânico que olha para você tudo turbinado, né? Dá para imaginar? Ele te olha. Segunda coisa que Deus me lembrou quando essa intimidade,
Porque a gente não conhece Deus totalmente. Fala ali em Coríntios, então eu vou conhecer como sou conhecido. Ele te vê. E Ele sente a tua dor. Está escrito em Isaías 53, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então Ele não conhece só por uma lista da sua dor. Não é que nem um médico, né? Está prescrito lá, ó, tem diagnóstico, dor nas costas. Ele conhece a tua dor, porque ele teve a sua dor colocada sobre Ele. Hebreus 4, 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos um sumo sacerdote que a nossa semelhança se fez como um de nós, foi tentado em todas as formas mas sem pecado. Ele pode se compadecer de nós. Ele sente a tua dor. Amém? Então Ele te vê, Ele sente a tua dor. Terceira coisa que você pode ter certeza, Ele te escuta. No Salmo 5, 1, 2 fala: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e atende à minha meditação, Senhor. Salmo 102 diz: Senhor, ouve a minha oração e chega a ti o meu clamor, não escondas de mim o teu rosto no dia da angústia. Ele te escuta. Que notícia boa. Que intimidade a gente pode ter com Deus que é assim. E a última coisa que eu queria compartilhar, uma palavra pastoral para você, que a Bíblia nos fala sobre isso, Salmo 43. E pôs na minha boca um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Ele quer colocar na tua boca um novo cântico. Um hino que você entende a letra. Um hino que foi composto na história da tua vida. Um hino que quando você chegar diante do Cordeiro, você vai poder cantar com autenticidade, com integridade. Você vai falar: Senhor, eu estou aqui pela tua graça, porque você sabe que foi graça que te trouxe até aqui. Você sabe quem você era, da onde Deus te tirou e onde Ele te levou. Um hino que um dia você vai saber, né, que você é aquele barro, aquele fusquinha todo enferrujado, e o que Deus te fez. E você não vai se glorificar a si mesmo, mas você vai fazer aquilo que está escrito na Bíblia, vai pegar sua coroa e colocar aos pés do trono do Cordeiro. Isso que nós estamos falando. Porque a adoração, quando é do homem, leva a glória de si mesmo. Mas quando é de Deus, é para a glória do Cordeiro. Amém? Esse é um hino que Deus quer colocar no teu coração, um hino novo. Fecha os seus olhos. E pôs na minha boca um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão ao Senhor. Deus quer que você seja um aprendiz, não de feiticeiro, né? Mas aprendiz de adorador. Um discípulo que aprenda a ter intimidade com o Senhor. Aprenda a derramar seu coração, a confiar na graça do Senhor, a confiar em quem Deus é. Se chegar diante do Senhor, não por aquilo que você fez ou pode fazer, mas por aquilo que Jesus fez. Mas chegar na presença dEle por quem Ele é. Por quem Ele é. Nós falamos da presença do reino de Deus, da presença de Deus, mas a maior alegria é a presença do Rei. Gente, eu tive a oportunidade de ver milagres. Eu tive a oportunidade de ver pessoas sendo curadas. Mas Jesus chegou para os discípulos e falou: vocês já tiveram a oportunidade de ver pessoas sendo libertas de endemoniamento. Jesus falou: vocês não se alegrem, porque acontecem os milagres. Os milagres são para confirmação e autoridade da palavra de Deus. Os milagres são naturais no reino de Deus. Para a gente é sobrenatural, mas no reino de Deus são naturais. Mas se alegrem, porque os nomes de vocês estão no livro do Cordeiro, no livro da vida. Se alegrem. Se alegrem, porque vocês têm acesso à presença do Rei. Vocês foram convidados para sentar na mesa do Rei, que há lugar para todos, independente de quão ordinário eu ou você seja. E essa noite, esse momento, é um momento a mais para você abrir o teu coração a Deus, neste momento que nós estamos falando agora. E abrir teu coração, talvez num pensamento, ou orando baixinho.
Adoração significa se dobrar, se render a Deus. Esse é o significado bíblico da palavra adoração, abodá. Como alguém que se ajoelha, como aquela mulher fez aos pés de Jesus. Adoração, quando a gente tem noção de quão grande Deus é, como Isaías, de quão pecador ele era. Mas na adoração, nós temos a oportunidade de saber da graça de Deus, como aquele anjo foi e tocou ele e falou: seus pecados estão perdoados. Deus nos convida para a sua presença, para a sua mesa. Que seja esse o dia aceitável do Senhor, onde você abre o teu coração e deseje de uma vez por todas, né, aceite o convite dele para você viver uma vida aos pés de Deus, como seguidor de Jesus. E saiba que ele tem coisas para você ainda nessa vida aqui, que você experimente graça e glória nessa vida. Coisas do reino de Deus na minha vida e na sua vida. Pai, eu oro por cada um aqui, Senhor. E que teu Espírito Santo complete a tua obra em cada coração. Que o Senhor faça aquilo que deseja ao Senhor. E sobre essa palavra de adoração, Senhor, que cada um de nós não venhamos aqui apenas para ouvir uma música ou participar dos cânticos, mas que a gente venha te adorar. Que a gente venha esperar, Senhor Jesus, pelo Senhor nos nossos corações. Que a gente tenha um coração, ó Pai, aberto para, como diz ali, tem um novo cântico na minha boca, Pai, e desejoso que outras pessoas possam ouvir esse cântico. E temer ao Senhor e te buscar, Senhor, a única fonte de vida, o único Deus digno de receber nosso louvor e nossa adoração, o nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.